E voltamos a falar de eleições 2022. O PT ainda não definiu o candidato para disputar o governo do estado nas eleições deste ano. Mas, para a disputa ao Senado, aparece o nome do irmão, deputado Lúdio Cabral. James Cabral, mais aportuguesado, né, deputado? E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o pré-candidato à reeleição, o deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É James, viu? James, perfeito. Meu pai assistia muito filme do James Bond, aí botou o nome do filho de James. O meu ele botou Lúdio. Tem sentido nisso? Porque ele queria vir para Mato Grosso, inspirado no Lúdio Coelho, de antigamente. Deputado, voltando aqui para a política atual, né? Lúdio Coelho está um pouco longe. Hoje, no jornal A Gazeta, a deputada Rosa Neide, sua colega de partido, discordou aí de uma declaração do senhor, quando o senhor colocou de que o PT não deveria se aliar ao MDB de Emanuel Pinheiro. Lúcio, Camila, primeira coisa, o PT de Mato Grosso tem que ter clareza daquilo que quer. Qual é o nosso projeto, o que é prioridade para nós. E parece que não está definido isso, não é? Não está Porque definido. cada um atirando para um lado, não é isso? Não tem aquele ditado, se você não sabe para onde você vai, vento nenhum te ajuda. Então nós temos que ter claro quais são as nossas prioridades em Mato Grosso. Existe uma prioridade nacional, que é a eleição do Lula, que é a construção de um programa para mudar a realidade do Brasil, mas nós temos que responder a questão sobre como ficaremos em Mato Grosso, com quem nós queremos andar, quem nós queremos ao nosso lado. E a base disso é a definição de um programa. Nós temos que ter um programa para o Brasil a partir de Mato Grosso, até porque Mato Grosso concentra muito das contradições que o Brasil vivencia hoje. Mato Grosso, assim, resume concentração de renda e riqueza nas mãos de poucos, resume injustiça tributária, resume um padrão de isenção de impostos para os gigantes da economia na casa de bilhões e bilhões de reais, ao mesmo tempo que 500 mil mato-grossenses passam fome todo dia. É a partir dessas questões que... O senhor quer colocar é o seguinte, que quando eu falo em resumo, Mato Grosso consegue resumir o quadro que vem sendo apontado nas pesquisas, de que é o seguinte, o que é bom vai para os ricos e estão esquecendo dos pobres. É isso? É isso, Lúcio, é isso. Nós vivemos um Estado que expressa claramente as contradições do país. Nós queremos mudar o país com o Lula presidente. Esse é o desejo do PT. A partir de Mato Grosso, como nós vamos contribuir com a mudança? Primeiro, nós vamos nos aliar a quem, por exemplo, quer retirar Mato Grosso da Amazônia Legal. Nós vamos nos aliar àqueles que lucram com a fome da população. Não tem sentido. Então, o ponto de partida, antes do debate de candidaturas, é se definir um programa, uma prioridade. E a prioridade nacional de eleição do Lula em Mato Grosso tem que se traduzir também em um programa para governar o estado de Mato Grosso. Porque Mato Grosso é governado para atender ao interesse dos muito ricos. Então, o PT precisa se apresentar essa disputa com um programa que mude essa lógica de ter um orçamento de 30 bilhões de reais e você ter dentro desse orçamento 3 vezes mais recursos em isenção de impostos para os grandes do que recursos destinados à educação pública. Vou ter 5 vezes mais recursos para isenção de impostos do que para investir em saúde pública. Tem que apresentar um programa com esse sentido e aí dialogar com as forças políticas a partir de um programa, a partir de um pensamento, para construir uma aliança em condições de disputa, tanto no Estado quanto de assegurar as condições da campanha do Lula aqui no Estado. Deputado, com certeza todo mundo deseja, né, diminuição, erradicação. A gente sabe que praticamente não é possível da pobreza, tendo em vista as desigualdades naturais do ser humano, mas a gente não pode deixar de lembrar que chegamos até aqui com quase 2 décadas, né, de governos do PT em esfera nacional e que as grandes empreiteiras enriqueceram muito durante esses governos, né? Agora, então,
o ex-presidente deseja voltar ao poder e a história vai ser completamente diferente, é isso? Não será completamente diferente. Ao contrário, será resgatar aquilo que aconteceu no período em que nós governamos. Menos os escândalos. Porque foi no período em que o PT governou o país que nós saímos do mapa da fome do mundo, que nós reduzimos a miséria e a pobreza. O Brasil chegou a ter pleno emprego, que é uma taxa de desemprego abaixo de 4%, que é uma realidade que todos os sociólogos gostariam de ver em uma sociedade. Então o PT governou para os pequenos, priorizou os pequenos com melhoria do salário mínimo. Nós falávamos em salário mínimo de $100 antes do Lula ser presidente. Nós deixamos o governo do país com salário mínimo acima de $300, pleno emprego, políticas públicas de qualidade, filhos de trabalhadores ingressando nas universidades. É o resgate disso que nós precisamos trazer para o nosso país hoje, porque assim, nós acabamos com a fome lá atrás, o preço do combustível era acessível para a população quando governamos o país, porque... Mas a Petrobras era a empresa mais endividada do mundo também, Não, né? não era uma das empresas Sim. mais valorizadas do mundo, que investiu em pesquisa, em tecnologia, nos permitiu descobrir as maiores reservas de petróleo descobertas no mundo no século XXI, petróleo de altíssima qualidade, e só por causa disso, da descoberta do petróleo, que o país infelizmente vivenciou um momento triste, que foi o impeachment da presidenta Dilma, a impossibilidade do Lula disputar a presidência, mesmo preso, liderando as pesquisas, e toda a farsa que resultou, tanto no impeachment da Dilma, quanto na prisão do Lula, acabou se revelando ao longo dos últimos anos. E essa discussão agora, deputado, ela vai voltar, não é? Vai voltar com muita força nessa campanha eleitoral. Por quê? Porque os bolsonaristas, né? Exatamente. Os políticos mais à direita estão fazendo a seguinte pergunta: escuta, teve um cidadão que não faz muito tempo declarou que a prisão do Lula era para resolver a questão democrática do país, para trazer normalidade democrática ao país. E aí esse cidadão hoje deve ser o vice de Lula, Geraldo Alckmin. E aí? Lúcio, é uma possibilidade. O PT Nacional está procurando construir um arco de alianças amplo, porque a disputa em jogo nas eleições deste ano, e o bolsonarismo vai buscar trazer o debate para essa pauta carregada de falsas verdades, de fake news. O que está em jogo nas eleições deste ano é se nós teremos um país soberano, que respeita as instituições, democrático e que enfrente os problemas reais que nós temos hoje. É preciso conquistar quem não participa da intolerância, tanto da esquerda como da direita, o eleitor do centro. E o arco de alianças que o PT pretende construir é um arco amplo de alianças com todos aqueles que tenham como base o princípio democrático. Agora, há contradições no pensamento, por exemplo, sobre política econômica nesse arco de alianças, e nós temos que fazer esse debate, porque, por exemplo, eu no PT defendo a revogação da reforma trabalhista, eu defendo que se acabe com essa lógica de teto de gasto, porque você deixa de investir na saúde e na educação por conta de uma amarra constitucional indevida, desnecessária. Eu defendo que a gente faça uma revisão da reforma da Previdência, que a gente acabe com a Lei Candir. A Lei Candir é o que retrata as injustiças tributárias em Mato Grosso. 2 milhões de pessoas vivendo em dificuldade, 500 mil passando fome, enquanto alguns bilionários ficam cada vez mais bilionários. O Lula vai buscar um arco de aliança amplo, inclusive com esses setores. Agora, eu aqui, no território de Mato Grosso, no partido em que eu milito, eu tenho o dever de colocar aquelas pautas que eu entendo serem necessárias. Aqui o senhor está distante do que Lula pretende, né? Ele quer os barões do agro junto dele. O Lula quer uma ampla aliança. Agora, eu sou pequeno, eu estou aqui no Mato Grosso, então eu posso defender com mais firmeza essa posição. E, na minha opinião, aqui em Mato Grosso, se o PT se alia a esses setores, nós nos descaracterizamos. Ora, nós vamos nos aliar àqueles que querem retirar Mato Grosso da Amazônia Legal, daqueles que querem a porteira aberta
para o avanço do desmatamento e da destruição dos nossos biomas? De forma alguma. Então, dessa forma, o senhor acredita que talvez uma possível chapa, né, Lula-Alckmin, não fosse a melhor escolha, ele como vice, tendo em vista que, há não muito tempo atrás, 2017, ele afirmou, né, abre aspas, que Lula queria voltar à cena do crime, querendo assim retornar ao poder, né, e que ele seria derrotado nas urnas. Agora mudou tudo. Ele seria a melhor opção? Se eu pudesse escolher, não seria essa escolha que eu faria para vice do Lula. Eu buscaria, no aprendizado que nós acumulamos na pandemia da Covid-19, um nome em condições de simbolizar a luta contra a Covid-19 na condição de vice-presidente do Lula. Mas essa é uma posição minha, do coletivo que eu represento no PT, e o Lula é muito maior que isso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço, Camila, agradeço, Lúcio.